Continuando nossas exposições sobre o tema da igreja, ame a sua igreja, nós vamos ver hoje, ame a sua igreja cuidando. Nós já vimos, ame a sua igreja pertencendo, ame a sua igreja congregando, e hoje ame a sua igreja cuidando. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, e vamos ler dos versos 1 até o 10, Gálatas 6, de 1 a 10. Deixe sua Bíblia aberta após a leitura, por favor, para acompanhar a exposição da palavra de Deus. Diz assim a Escritura: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com o espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo próprio de modo a agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Até aqui a leitura. Meus amados, nossa caminhada de entender o ser igreja e de amar a igreja passa por essa máxima, por essa performance do cuidado. E esse cuidado será manifestado no fruto do Espírito, que nós lemos hoje, Gálatas 5, 22, e também na execução dos dons espirituais que nós recebemos como igreja, cada um de nós. Ou seja, o exercício dos dons espirituais na igreja e o fruto do Espírito tendo evidência em nossas vidas, na igreja e fora dela, nós estaremos, portanto, amando a igreja, cuidando um do outro. Essa é uma das características, uma das marcas da igreja primeira. E aqui nós vamos entender essas igrejas da Galácia como fazendo parte das igrejas primeiras, né? Na história do cristianismo, na história da igreja. E essa máxima do cuidado, eles tinham uns com os outros. Basta você lembrar do que nós já estudamos lá em Atos. Tinham tudo em comum, repartiu entre eles, era unânime na oração e na comunhão, no partir do pão. Então essa igreja demonstra para nós, ensina para nós uma marca essencial para a igreja do século 21, qual seja a marca do cuidado. E nós precisamos realçar nesta sociedade que é contrária a esse cuidado. Por que eu afirmo isso? Porque nós vivemos uma sociedade individualista e narcisista. Só pensa em si mesmo. Então a igreja presente nesse ambiente narcisista, individualista, ela demonstra o cuidado uns com os outros. Isso vai, portanto, ecoar, reverberar na sociedade uma comunidade chamada igreja. E se a gente puder fechar aqui o leque para nós, uma comunidade chamada Igreja Batista Memorial em Campina Grande. Ou seja, essa igreja cuida uns dos outros. A gente precisa entender claramente
que o nosso inimigo não são nossos irmãos. Nosso inimigo é outro, que está o tempo todo ao derredor, procurando a quem possa tragar. E uma das armas estratégicas dele é causar desavença, é causar discórdia. Veja, se você lembrar a leitura que fizemos no livro de Gálatas, no capítulo 5, uma das obras da carne são as rixas, inimizades, ciúmes, discórdias, divisões, facções. É isso que o nosso inimigo quer colocar dentro da igreja. Mas, amados, quando a gente olha o que Paulo escreve mais à frente um pouquinho nesse mesmo livro de Gálatas, ele vai mostrar que a igreja precisa cuidar uns dos outros. E se a gente fizer uma caminhada pelo Novo Testamento, nós vamos encontrar várias passagens onde temos o destaque uns aos outros. Uns aos outros. Por exemplo, veja João, Evangelho de João, capítulo 13 e verso 34. Lá no discurso de Jesus, no ensino de Jesus para os seus discípulos, João 13, 34, e ele vai dizer o seguinte: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Um pouquinho mais para frente, Romanos, capítulo 12, versos 5 e verso 10. Romanos 12, 5, Paulo escreve: assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Entenderam? Amem uns aos outros, nós somos membros uns dos outros. E o versículo 10 do capítulo 12 de Romanos: amem uns aos outros com amor fraternal. Novamente, uns aos outros. Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Filipenses 2, 3. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, mais uma vez uns aos outros. Colossenses 3, 9. Não mintam uns aos outros. Aqui já é uma advertência de Paulo. E 1 Tessalonicenses 4, 18, Paulo vai dizer: portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Portanto, meus amados, aqui é só uma amostra de quantas vezes o Novo Testamento apresenta para nós essa expressão uns aos outros. Significa que é o cuidado mútuo na igreja. Esse tipo de cuidado honra a Deus. E é isso que Paulo destaca aqui na carta aos Gálatas. Ou seja, nós encontramos aqui um esboço útil de como devemos cuidar uns dos outros. Então, fiquemos atentos que cuidar um dos outros é necessário. Mas para isso é necessário uma vida cheia do Espírito Santo, que realce o fruto do Espírito Santo, qual seja amor, alegria, paz, paciência ou longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, fé, mansidão, domínio próprio. Esse fruto do Espírito se evidencia no cuidado uns com os outros. E é isso que nós precisamos como igreja. Veja alguns destaques desse texto de Gálatas. Primeira coisa, Paulo destaca aqui para que a gente restaure com mansidão. Se um irmão caiu em falta, versículo 1,
nós precisamos restaurar essa pessoa com brandura, na minha tradução, na minha versão, Nova Almeida atualizada, em outras traduções, com mansidão. O que é que isso significa para nós? É que, como uma família, nós precisamos cuidar da saúde espiritual uns dos outros. E é possível que algum de nós possamos cair em alguma falta, mas Paulo diz, cuidem dele, cuidem desse irmão, mas cuide com esse espírito de mansidão, porque a igreja é essa família de fé. No verso 10, Paulo diz que quando tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. E no verso 18, Paulo diz também isso, né? A graça de nosso Senhor Jesus esteja com o espírito de vocês, irmãos. Irmãos, essa é a família da igreja, essa é a condição da igreja. Essa família, portanto, está olhando para o cuidado mútuo um com o outro. E se alguém nessa família chamada igreja foi apanhado em alguma falta, em algum deslize, em algum pecado, o que é que se deve fazer? Os outros irmãos devem ir lá restaurar essa pessoa, mas fazer isso com amor, com brandura, como diz a minha versão. Veja, meus amados, o objetivo aqui é lidar com esse membro da família no propósito de restauração. E Paulo não está dizendo nada novo. Paulo está somente lembrando o que Jesus ensinou lá em Mateus 18, 15 a 17. Se algum irmão pecar, vai lá e o repreende. Se ele não te ouvir, leva mais um contigo. Se ele não ouvir, leva o conselho da igreja. Se ele não ouvir, traz a igreja. Mas vai tentando restaurar esse irmão, ou seja, o foco aqui é a saúde, é o bem-estar espiritual desse irmão que caiu, mas da igreja, da família cristã. Por isso que nós precisamos olhar para essa restauração em amor, com mansidão, mas também lembrar da disciplina, porque disciplina feita em amor, tanto restaura o que caiu, como restaura a família ferida. Mas tudo isso deve ser feito com mansidão, com amor. Depois, no versículo 2, Paulo destaca que a gente precisa carregar o fardo humildemente. Leve as cargas um dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. E meus amados, esse levar a carga uns dos outros, o fardo uns dos outros, é algo que a gente precisa entender, que é um comprometer-se em aliviar uns aos outros das cargas. E note que essa é uma ação diária. A gente se encontra só semanalmente aos domingos, como igreja. Mas durante a semana você pode aliviar alguém, um irmão seu. Lembra-se que Paulo diz lá em Efésios, suportando uns aos outros. E eu destaquei domingo, suportar não é aguentar, eu aguento essa irmã porque é o jeito. Não, o suportar é colocar nos ombros. Eu suporto, coloco nos ombros essa pessoa, esse irmão, para que a gente esteja com humildade, carregando esse fardo uns dos outros. E aqui Paulo está pressupondo que os irmãos da Galácia teriam fardos. E Paulo estava certo, assim como nós também temos. E por isso necessitamos dessa exortação para ajudar humildemente uns aos outros a carregar o fardo. Nós cristãos da família Memorial em Campina Grande também temos nossos fardos. E como família precisamos exercer esse cuidado. Ame a sua igreja cuidando. E sabe o que pode trazer dificuldade para isso? O orgulho. Veja o versículo 3. Porque se alguém se julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. E aqui o orgulho vai nas duas vertentes. Tanto daquele que está com o fardo não consegue levar,
ele não chega para dizer para o outro. Quando o outro que escuta ou sabe que está com fardo, não vai lá ajudar. É orgulho duplo. E a gente precisa quebrar essa barreira e chegar para o outro: meu irmão, eu estou com esse fardo pesado para levar, me ajuda em oração, me ajuda no que for possível. Isso é o cuidado mútuo. Esse orgulho pode ser obstáculo para esse exercício dessa missão. Veja o que Paulo diz no versículo 4: mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outros. O que é que Paulo está querendo dizer aqui? Não se compare com o seu próximo. Pelo contrário, examine sua vida sob o crivo de Cristo. Olhe para Cristo, olhe para a sua vida. Aí você vai ter condições de cuidar do outro, e o outro vai ter condições de cuidar de você. O cuidado, portanto, é mútuo. E alguém diz, né? Ninguém é suficientemente rico que não precise de ajuda. Nem ninguém é demasiadamente pobre que não precise de ajuda. Nós podemos parafrasear e dizer: ninguém é suficientemente bom demais que não tenha fardo para levar, nem ninguém é pobre demais que não tenha fardo para levar. Ou seja, nós temos fardos e precisamos cuidar uns dos outros, levando esses fardos uns dos outros. Terceiro aspecto que eu quero destacar, versículo 6, compartilhando generosamente. Aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. E aqui Paulo, portanto, está se voltando para essa responsabilidade de partilhar as coisas boas com aquele que nos instrui, ou seja, com aquele que ensina. Pode ser o pastor, pode ser um irmão, uma irmã que está ensinando. Você deve olhar para eles e, portanto, compartilhar sua generosidade. É algo também que a igreja precisa demonstrar no cuidado, na generosidade uns com os outros. As coisas boas devem ser, portanto, compartilhadas. Paulo trata da questão de receber o bem-estar desses que ensinam. Cuidar bem implica em cuidar com toda a generosidade, amando a palavra de Deus. O contexto geral da carta aos Gálatas, os irmãos vão lembrar lá no início. Volte aí a página da sua Bíblia e veja Gálatas 1, verso 8 e 9. E veja o que Paulo está dizendo para esses irmãos: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema, maldito. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Esse é o propósito da carta aos Gálatas: consertar esse problema na igreja. As primeiras igrejas que Paulo organizou foi nessa região da Galácia. E agora Paulo está escrevendo que esses irmãos tinham deixado de olhar o evangelho. E um dos aspectos do evangelho é esse aspecto do cuidado mútuo. Então Paulo está dizendo: olha, vocês prestem atenção, outro evangelho não existe, só existe o evangelho de Jesus Cristo, que é o que eu anunciei para vocês. E mesmo que eu vá aí e pregue outro evangelho, ou mesmo um anjo do céu, esse será maldito, porque o evangelho é único, e é esse que a Escritura apresenta para nós. Então, o cuidado da igreja com os que compartilham esse ensino deve ser compartilhar generosamente. Depois, versículos 7 e 8, Paulo trata da santidade. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá.
Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. O que é que nós enxergamos aqui, meus amados? Essa santidade pessoal que Paulo está tratando. Uma igreja cheia do Espírito Santo busca a santidade. Em outras palavras, busca parecer-se com Jesus. Parecer-se com Jesus. Por isso que nós sempre estudamos a Bíblia e as cartas de Paulo, as cartas pastorais, o livro de Atos, o Apocalipse, a gente tem que estudar lembrando de olhar para Jesus. Jesus demonstrou para nós, enquanto o Jesus homem, que era possível viver em santidade. Se era possível, é possível para nós. Agora, é uma luta diária e constante. Diária e constante. A cada dia, nós precisamos nos renovar em santidade. Ou seja, a nossa vida pessoal vai impactar diretamente a vida relacional. Se eu busco uma vida de santidade, a minha vida relacional vai levar os irmãos a perceber isso e a querer isso também, porque é prática da igreja. Buscar a santidade, cada dia. Para uma igreja saudável, nós precisamos andar nessa direção, em santidade. E isso entra, portanto, o cuidado mútuo uns com os outros. Nós precisamos cuidar uns dos outros nesse aspecto da santidade. Ou seja, uma vida piedosa, cheia do Espírito Santo, uma vida que mortifique o eu e o pecado todos os dias. Esse é o caminhar de uma vida em santidade. E meus amados, eu confesso para os irmãos que não é fácil, para todos nós. É o que a Escritura nos ensina. Paulo, que está escrevendo isso aqui, vai dizer: eu sou o mais miserável dos homens. O bem que eu queria fazer eu não faço, e o mal que eu não queria eu faço. Eu luto com isso todos os dias. É o que Paulo está dizendo. Nós também lutamos com isso todos os dias, porque o nosso eu quer sempre prevalecer, a nossa vontade quer sempre tomar conta, e a gente precisa buscar esse princípio de uma vida mortificada em Cristo. E Paulo diz isso nessa carta aos Gálatas também, não é? Eu já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Ou seja, eu busco isso todos os dias, e essa busca é incessante, porque eu sei que se eu descuidar disso, eu vou cair. Se eu descuidar da minha vida prática de oração, de leitura da Bíblia, de meditação, eu vou preencher com outras coisas. E meus amados, como nós temos coisas para colocar no local ou no espaço da leitura da Bíblia e da oração? Como temos coisas? Basta você estar com um bichinho desse na mão. Você vai ter, eu vou exagerar, mas talvez chegue lá, você vai ter bilhões de informações para você olhar. Não é? O seu dedo não vai cansar de tanto fazer assim, você vai vendo tanta coisa, e cada vez coisa melhor, e você vai gostando, e vai olhando, e vai passando o tempo, e quando você olha, passou o dia, e você não passou o dedo assim, né? Para passar as páginas da Bíblia, e para orar ao Senhor. Cuidemos disso, meus amados, cuidemos dos outros como igreja, para que sejamos essa igreja que busca a santidade, uma igreja saudável, que cuida uns dos outros. Ame a sua igreja, cuidando. Em quinto lugar, um destaque que nós encontramos aqui, a bondade prática, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Observaram o que Paulo coloca aí? A gente não pode se cansar de fazer o bem. Mas ele no final diz: se não nos cansarmos. O que é que Paulo está chamando a atenção aqui para nós? É que
se nós não estivermos com o nosso olhar fixo em Jesus, nós vamos nos cansar e desanimar. E, meus amados, cuidar na igreja dá trabalho cuidar uns dos outros. Contudo, esse é um privilégio, é uma bênção, mas não é fácil. Sabem por quê? Nós, como ovelhas que somos do rebanho de Jesus, muitas vezes, por motivos tantos, nos afastamos. E aí, ouvimos coisas que não era para ouvir. Essas coisas são como os carrapichos na lã da ovelha. Então, o pastor precisa sentar, tirar aqueles carrapichos um por um. E não só o pastor, mas uns aos outros. A gente precisa sentar nesse cuidado mútuo, tirar aquilo que não está agradando a Deus, que está levando algum irmão para essa possível queda. Isso é o cuidado, e dá trabalho isso. Ou seja, é um exercício que pode nos levar ao desânimo. Paulo diz, não cansemos de fazer o bem, mas não desanimar. Porque Paulo diz, fazendo o bem, no tempo certo, vamos fazer a colheita. Ou seja, vamos ter uma igreja cuidadora, mas a gente não pode desanimar. E, meus amados, há muito tempo atrás, ouvi uma mensagem, e lá no fim do sermão, o pregador trouxe uma ilustração, bem simples, talvez os irmãos, alguns já possam até ter ouvido ou lido, mas que faz sentido para nós. Esse pregador estava pregando não nesse sentido de cuidado no outro, mas falou que todos os domingos, alguém contou essa história, ao final do culto, quando os irmãos saíam da igreja e saíam rejubilados, alegres, felizes, estavam juntos, ouviram a mensagem falou o seu coração, mas todos os domingos, quando eles saíam, lá fora estava o diabo, com uma mesa posta, com várias coisas para vender. Sabe o que ele mais vendia? O frasquinho do desânimo. Era o que ele mais vendia. Simples essa ilustração, Foi o meu irmão, o pastor Abraão, que contou isso uma vez. Mas note, o que Paulo está dizendo aqui, não cansemos de fazer o bem, porque vai vir a colheita, se não desanimarmos. É o que o diabo mais gosta de colocar em nossas vidas, é o desânimo. Hoje eu acordei desanimado, eu acho que vou ficar mais um pouquinho na cama, lá quando eu levantar mesmo, eu vou orar e ler a Bíblia. Já passou? Já não vai dar mais. Porque o desânimo vai tomando conta da gente. E eu creio que, assim como eu, você também às vezes levanta desse jeito, não é verdade? Aí você tem que clamar ao Senhor, eu não posso ficar nesse desânimo, levanta, para que eu possa fazer aquilo que o Senhor tem para eu fazer. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte, continue semeando, continue amando uns aos outros, continue evitando brigas, continue rejeitando os falsos mestres, continue levando os fardos uns dos outros, continue pregando o evangelho, pois Jesus é digno de tudo isso. Ou seja, continue, sem desanimar. Isso vai realçar o cuidado mútuo na igreja. Então, meus amados, nós encontramos aqui uma missão para nós, buscar oportunidades para abençoar uns aos outros, fazendo o bem. O que nós podemos fazer como igreja, amando a igreja, é cuidar uns dos outros, e isso vai nos fazer entender a família da fé a qual pertencemos. Amemos a igreja ao longo da nossa caminhada. Quero concluir com 5 passos práticos para que a gente entenda isso. Primeiro, realizar as importantes obras de restauração, de carregar os fardos
de partilhar e fazer o que é bom. Esse é um passo prático para a igreja cuidar uns dos outros. Obra de restauração uns com os outros. Carregar os fardos uns dos outros. Partilhar aquilo que é bom uns com os outros. Pratiquemos isso no nosso dia a dia. Segundo passo prático, reconhecer que cuidar de pecadores e oprimidos é um mistério de todos nós. Cuidar de pecadores e oprimidos é um mistério de todos nós. Ministério que está à nossa disposição. E muitas vezes os pecadores e oprimidos estão perto de nós, ao nosso redor, no nosso convívio. Há um livro muito interessante do Paul Tripp, Instrumentos nas Mãos do Redentor. Coloque-se nas mãos de Deus, de Jesus o Redentor. Ele vai lhe usar nesse ministério de cuidar uns dos outros, de cuidar de pecadores e oprimidos. Mas é preciso que nós nos coloquemos nas mãos do Redentor. Terceiro passo prático, lembrar que nossa vida pessoal sempre afetará a vida da igreja. E deixe-me fazer aqui um parêntese. Você já deve ter ouvido, eu já ouvi, de irmão dizer: a minha vida é minha vida. E é. Mas a sua vida vai afetar a vida da igreja, porque você faz parte de uma família de fé. E se você está mal, a igreja também vai estar mal. Se você está bem, a igreja vai estar bem. Então, a gente tem um lema que já foi usado há um tempo atrás, por algumas igrejas: famílias fortes, igreja forte. Ou seja, nós precisamos estar bem, nossa vida pessoal deve estar bem nos pés do Senhor, para que a igreja também esteja bem, para que não afete a igreja. Por isso, o cuidado mútuo, cuidado uns aos outros. Quarto passo prático, buscar todos os dias oportunidade de fazer o bem aos outros. Todos os dias nós devemos buscar a oportunidade de fazer o bem aos outros, uns aos outros. E quinto e último passo prático, ore por sua igreja. Ore por sua igreja, todos os dias. Assim você estará desempenhando esse ministério de cuidar uns dos outros. Amemos nossa igreja, cuidando uns dos outros. Que Deus nos abençoe. Baixe sua cabeça. Eu quero orar com você nesse instante. Ó Deus bendito, Tu és soberano. Tu mesmo, pelos méritos, pessoa e obra do Teu Filho Jesus, edificaste a igreja sobre a rocha que é Jesus. Por isso que ela não desfalece. Por isso que a igreja continua e continuará até a consumação dos séculos. Ó Pai bendito, te pedimos em especial pela Igreja Batista Memorial em Campina Grande, que nós aprendamos a amá-la. Amemos a igreja, Senhor, na Tua direção, para que possamos cuidar uns dos outros. Ó Pai bendito, derrama graça sobre nós como igreja. Derrama do Teu Espírito sobre essa igreja, Senhor, de tal forma que essa igreja seja realmente um farol nessa comunidade, nesta cidade, Senhor. Usa cada um de nós como instrumentos nas Tuas mãos, nas mãos do Redentor Jesus. Pai bendito, que o Teu Espírito a cada dia nos inquiete, nos incomode, para vivermos para a Tua glória, uma vida de santidade, de cuidado mútuo na Tua igreja, em nome de Jesus, amém. Receba a bênção dos apóstolos. Que o amor de Deus, imutável amor, graça, maravilhosa e eterna graça de Jesus Cristo,
comunhão, consolações, discernimento do Espírito Santo estejam com todos nós e com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Podeis fazer sua oração em silêncio.